Suplemento matinal. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e aniquilará pela manifestação da sua vinda. Antes de sua encarnação, Deus moveu-se apenas com os homens e entre os homens no Antigo Testamento. Mas esse não foi o mover direto de Deus para levar a cabo a sua economia eterna para Cristo e a Igreja. O mover de Deus com os homens e entre os homens foi apenas um mover indireto em sua velha criação para a preparação do seu mover direto em sua nova criação para a sua economia eterna. É por isso que a Igreja não é mencionada no Antigo Testamento. A Igreja era um mistério oculto. A economia de Deus no Novo Testamento é absolutamente singular. No Antigo Testamento, você não pode ver o mover de Deus de maneira direta para a sua economia eterna. Deus fez muitas coisas indiretas para preparar o dia em que ele viria para fazer a obra direta. O Antigo Testamento foi uma preparação para o mover de Deus no homem no Novo Testamento. Leitura de hoje. A história de Deus, a história divina, está relatada na Bíblia. A história de Deus tem duas partes. A história de Deus com o homem, que se encontra no Antigo Testamento, e a história de Deus no homem, que se encontra no Novo Testamento. No Novo Testamento, a história de Deus é uma história no homem, pois essa história tem a ver com Deus ser um com o homem. Portanto, a história de Deus no Novo Testamento é uma história divina na humanidade. A encarnação de Jesus foi um acontecimento sem precedentes. Antes da encarnação não havia tal pessoa, uma pessoa que é Deus e homem. Mas agora, como resultado da encarnação, há uma pessoa maravilhosa, que é o mesclar de Deus com o homem. No final de sua vida e ministério na terra, o Senhor Jesus foi voluntariamente à cruz. Sua crucificação foi uma morte vicária, uma morte toda inclusiva, que pôs fim à velha criação e resolveu todos os problemas. Sua morte o introduziu na ressurreição. Por um lado, em sua ressurreição, ele foi gerado para ser o Filho primogênito de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 33, Romanos, capítulo 1, versículo 4 e capítulo 8, versículo 29. Por outro lado, na sua ressurreição e por meio da sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45b. Além disso, através da ressurreição de Cristo, milhões foram gerados e regenerados por Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para seus filhos de Deus e os membros do corpo de Cristo, a Igreja. O Cristo que encarnou foi crucificado e ressuscitou. O Cristo que ascendeu aos céus e depois desceu como Espírito, produziu a Igreja como a expressão coletiva do Deus triuno. A Igreja hoje é o aumento da manifestação de Cristo. Portanto, a Igreja também faz parte da história divina. A história intrínseca do mistério divino dentro da história externa e humana. Essa parte da história de Deus dura mais de 19 séculos e ainda prossegue. No fim dessa parte da história divina, Cristo voltará, descendo com os seus vencedores, o seu exército, Joel capítulo 3, versículo 11, para derrotar o anticristo e o seu exército. Haverá um encontro entre duas figuras, o anticristo, uma figura da história externa e humana, e Cristo com seus vencedores,
a figura da história divina e intrínseca. A figura da história divina derrotará a figura da história humana e então a lançará no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Depois disso, o reino milenar virá. Por fim, esse reino se consumará na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. A Nova Jerusalém será o último passo, o passo consumado da história de Deus.